Bom dia, nesse exercício bem clássico que vai envolver a aceleração de Coriolis, a gente tem esse guindaste e o braço desse guindaste se recolhe com uma razão constante, ao mesmo tempo que ele se abaixa também com razão constante. Então, essa informação que o braço se recolhe com razão constante, com velocidade constante, é óbvio que essa velocidade é a velocidade relativa, porque enquanto ele se recolhe, o braço se abaixa. Então, a gente está na configuração de um ponto material, porque ponto B aqui, ó, exemplo, cuja cinemática é descrita dentro de um referencial que tem um movimento de rotação em relação a um referencial fixo. Portanto, a gente vai ter que aplicar aquelas fórmulas que a gente viu para calcular a velocidade absoluta do ponto B e não esquecer da contribuição da aceleração de Coriolis para a aceleração absoluta. Bom, então primeiro a gente vai no caso da velocidade, né? E a gente tem essa expressão, que é a velocidade do ponto B, fixa, quer dizer, em relação ao sistema fixo, a gente, por exemplo, é igual à velocidade em relação ao sistema em rotação, ao sistema móvel. Então, essa aí é a velocidade relativa, mais essa velocidade do ponto B' em relação ao referencial fixo. A gente vai ver depois o que quer dizer. Então, primeiro, essa contribuição. Então, essa contribuição é a velocidade relativa. E a gente sabe que nesse exemplo, né, o braço se recolhe, então a gente tem uma velocidade, né, linear aqui nesse sentido, tá bom? E a velocidade é constante. Essa contribuição, agora, esse ponto B', ele corresponde ao quê? Ele corresponde a um ponto que está preso no referencial rotação, portanto aqui que ele estaria preso nesse braço, e que compartilha a posição naquele instante com o ponto B de interesse. E a gente olha o movimento desse ponto B', ele só faz um movimento circular. Tá bom? Então a velocidade dele é tangencial, nesse sentido porque o braço recolhe, né? E a intensidade dessa velocidade é o raio vezes ômega. Então a gente pode calcular aqui. Bom, para obter a velocidade absoluta, né, é a soma desses dois vetores, a gente vai encontrar os componentes ao longo de x e de y. Né, esse ângulo 30 aqui, ele se reencontra aqui, esse reencontra aqui. Então, ao longo do eixo x, eu tenho que a componente em x da velocidade é igual, aqui, ó, menos, né, u cosseno 30, tá bom? Mais essa velocidade, né, que é 0,61 seno 30. Esse aí me dá esse valor. No caso de y, a gente tem menos u seno 30. E para VB', a gente tem menos VB' cosseno 30, me dá esse valor. Então, a gente tem as duas componentes do vetor velocidade absoluta do ponto B, né, e a gente vai descrever o vetor de maneira mais visual através desse ângulo que ele faz com a horizontal. Então, eu tenho a tangente que é igual a componente em y dividido pela componente em x, me dá esse ângulo depois, e a intensidade simplesmente raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Obtenho esse aí. Bom, no caso da aceleração, né, além desses dois termos similares análogos, a gente tem que levar em consideração a aceleração de Coriolis. Bom, esse primeiro termo é a aceleração relativa. Como no enunciado a velocidade relativa é constante, isso aí implica que a aceleração relativa é nula. Para a aceleração do ponto B', né, o ponto B' tem um movimento circular, então ele pode ter componente normal e tangencial da aceleração. Como a velocidade angular é constante, dado pelo enunciado, não tem componente tangencial da aceleração. Isso tem componente normal, né, que sempre é centrípeta, e a intensidade vale o raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, me dá essa intensidade da aceleração do ponto B'. E, enfim, a aceleração do Coriolis é definida por essa fórmula. Então, é duas vezes o produto vetorial do vetor velocidade angular com o vetor velocidade relativa. Cuidado aqui, a velocidade relativa. Tá bom? Então, vamos ver. A direção da aceleração do Coriolis é sempre perpendicular à velocidade relativa. Tá bom? Então, a velocidade relativa, a gente tinha visto que ela está vazia. Então, essa direção aqui, ó, que é a direção tangencial, né, em relação ao movimento.
beleza? O sentido é a regra da mão direta, então a gente tem essa rotação, então o vetor velocidade aponta para dentro, o vetor velocidade relativa está assim, então o sentido é para cá. E a intensidade, como todo é perpendicular, é simplesmente duas vezes a velocidade angular vezes a velocidade relativa, que me dá esse valor. No final das contas, a gente tem essas duas contribuições, a soma vai me dar a aceleração absoluta do ponto B, né? Eu vou projetar em x e em y, como eu fiz para a velocidade, para ter suas componentes e obter depois a informação total. Então, ao longo do eixo x, né, eu tenho aqui, ó, menos esse valor cosseno 30, ok? Menos o valor de AC seno 30. Para y, eu tenho menos da abelhinha seno 30, ok? Mais AC cosseno 30. Esse aí me dá os dois componentes da aceleração, né? E juntando as informações, a gente tem que a aceleração tem essa intensidade e faz um ângulo de 3,6 graus, né, acima da horizontal dessa maneira. Obrigado.